Olá, meu nome é Liésio Abrantes, eu sou o principal executivo da ABR Consultoria em Implantação Hoteleira desde 2004, a gente tem 19 anos de estrada, e eu me propus a falar um pouco sobre nosso segmento a partir de um vídeo, né? A partir do momento que e-books escritos, eles são mais lentos, eles são mais cansativos, e alguma coisa mais audiovisual vai certamente trazer uma velocidade melhor, você vai poder ouvir ou ver, ou, enfim, como você quiser tratar isso e quando você quiser. Então, essa foi a decisão de fazer um e-book através de áudio e vídeo, talvez facilite para você. A orientação desse material, e esse é o primeiro módulo, é para quem é novo, é iniciante nesse negócio de hotelaria. Quem tem um meio de hospedagem, para quem é um dono de hotel, para quem tem alguma coisa que é da família ou que investiu e que não tem uma orientação adequada e não sabe bem nem sequer por onde começar muitas vezes. Então, esse e-book é orientado para você. O pessoal que tem grupos dedicados a trabalhos específicos, eles têm menos dificuldade, porque eles já têm mais experiência, mais tempo, mas eu quero falar com você que não tem uma formação, uma orientação adequada, não teve oportunidade de ter contato com determinados tipos de material, e esse é o objetivo. A partir de hoje, eu espero que eu consiga, de alguma forma, clarear um pouco a maneira como você trata o seu meio de hospedagem, como você entende ele, e a melhor maneira de a gente fazer isso é começando basicamente do zero. Ok, como agora eu me apresentei, eu vou começar a dar uma ideia inicial de como você entende a tua questão de precificação, ou seja, o meu hotel vale quanto? Muitos hoteleiros têm dificuldade de tratar a sua precificação, quanto custa na linha do tempo e o que é que eu faço, o que é que eu não faço. A gente tem que começar a pensar em como tratar custos fixos e custos variáveis. Se você não sabe isso, é bom você começar a separar as coisas para a gente começar a entender o que deve fazer e o que não deve fazer. A natureza dos custos fixos, eles têm determinações acadêmicas, e eu não vou muito entrar por isso não, eu vou tratar isso de uma forma bem superficial, de novo, é para quem não saiu do arrasto inicial ainda. Então eu recomendo que você separe tudo que diz respeito ao seu hotel, que tem a ver com algo que, independentemente de você ter alguém no hotel ou não, tá? Tem um hóspede ou não. Isso aí você pode tratar de maneira geral, não é exatamente isso, mas você pode tratar ele como seu custo fixo. Custo variável, ele vem decorrente da utilização do meio de hospedagem por um hóspede. E aí a gente entra com amenities, usa com a parte de lavanderia, lavagem de roupa de cama e banho, o custo direto de mercadoria do café da manhã, quanto você gasta por pessoa para oferecer um café da manhã, se você tiver café da manhã. Então isso passa a ser o teu custo variável. Então são dois grupos de custos, e de novo, academicamente eles são mais complexos, mas já começa a te dar uma ideia de como você isola isso e como você pode somá-los no final. Esse assunto que eu estou tratando, ele vai nos levar a um número interessante na hotelaria, que a gente às vezes se dedica pouco, que é o zero absoluto dele, ou seja, o quanto que eu preciso tratar para que eu possa abrir o hotel. Quanto custa para eu abrir uma unidade, né, de hospedagem, um chalé, um bangalô, um quarto, qualquer que seja a sua unidade de hospedagem. Então, isso é um fator determinante, porque sem esse número, você vai ter dificuldade de conseguir não só aparecer no mercado, como não vai te determinar como você se comporta em relação ao mercado. E, por outro lado, você tem outros players no mercado, e você tem que calibrar isso de maneira que você não banalize seu produto, mas você também não atinja um determinado patamar em que você vai concorrer num ambiente de mais qualidade, com um preço mais baixo que o seu, ou um parâmetro que te faça ter dificuldade na conversão. Então, esses são os primeiros passos, né? Então, qual é o seu zero absoluto, né? É o número que você primeiro precisa entender. Some os seus custos variáveis, some seus custos fixos, divida pelo seu inventário. O que é o seu inventário? É o seu número de unidades disponíveis vezes o número de dias do mês, ok? Então, você de posse, um exemplo claro, você tem 10 unidades, você tem 30 dias, são 300, é o número do seu inventário. Você soma seus custos fixos, seus custos variáveis, divide por 300, você começa a ter uma orientação de como você se comporta em relação a quanto você custa para abrir cada uma dessas unidades. É importante destacar também que você tem custos financeiros, custos administrativos, né? Custos comerciais, que eles vão se somando ao que é esse grande custo, né? Então, o teu custo financeiro de taxa de cartão de crédito, de recorrência,
enfim, todos esses custos fazem parte do teu grande número para que você possa tratar isso. Lembrando que custos comerciais hoje são crescentes. Você, quando trata de agências online, esse custo, dependendo da estratégia que você monte, ele pode variar de 12, 13 a 30, 32%. Então, se você não conseguir encaixar isso no custo, onde você consiga entender que você vai ter um resultado positivo a partir disso, é melhor você pensar de novo do zero para ver como é que você vai se comportar. Porque a tendência, nesse caso, é que você encontre uma dificuldade adicional na implementação da sua estratégia. Isso é um ponto importante que a gente tem que debater. Então, se a gente tinha que falar de números, se você não tinha uma maneira sequer de começar, agora você começa a entender como que você pode estruturar a tua parte de custos para você saber como que você pode se comportar em relação ao mercado e o que você pode oferecer e aonde no futuro você vai poder não só criar um ambiente de melhor precificação, quando você vai saber exatamente, num determinado período ou microperíodo, o quanto você pode ceder diante de um cenário de uma demanda desconhecida, ou uma demanda conhecida pelo histórico que você tem. Dessa maneira, quando a gente trata e passa rapidamente por essa área de custos, tudo é para que a gente consiga interpretar e consiga ter controle desses custos para que você não comprometa o usuário final, né? Então, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Essa é a pergunta mãe, né? E se você não conhece seus custos, você tem já de início uma dificuldade clara e objetiva, né? Então, começamos por aí. Isso encerra esse assunto de custos no que diz respeito a como é o teu comportamento em relação à precificação. Tratada a parte de custos, a gente vai para a questão de como você vai colocar o teu meio de negócio para vender. Acreditem, quando eu falar isso, você vai acreditar. Você que tem um PMS, se você sabe o que é um PMS, que é um sistema de gerenciamento hoteleiro, você pode assumir que todo mundo tem. Todo mundo é muita gente. Muitos hotéis não têm sequer um sistema de gerenciamento hoteleiro que possa auxiliar no manejo diário do hotel, de qualquer tamanho. Tem hotel que eu conheço, de 20, 30 quartos e que não tem sequer um PMS. Então você precisa entender que para você ir para o mercado, você tem que se organizar internamente. Para você se organizar, você precisa ter um PMS que você entenda que tenha usabilidade e atenda ao seu meio de hospedagem. Você vai precisar ter, com 100% de certeza, um Channel Manager, que é um gerenciador de canais de venda, que você precisa configurar para que eles falem entre si. De novo, você até deve ter, muita gente não tem. Então, isso vai criando dificuldades pelos processos manuais que decorrem daí. Então, isso não vai levar um bom caminho, nem vai levar muito menos a um bom resultado. Então, você começa a se organizar internamente. A outra questão diz respeito a como você atua internamente. Como é que é a sua operação? Né? Ela vai aguentar essa carga, essa modalidade nova de venda que você vai tentar implementar? Porque se a tua operação ela não está preparada, não está treinada para isso, você também vai criar uma dificuldade. Então, ou seja, o que nós hoje, para nós parece inadmissível, não ter o PMS, não ter pelo menos um Channel Manager integrado, é uma coisa que é muito comum, né? E isso traz uma dificuldade adicional para o hoteleiro, principalmente para quem não é do ramo. Então, organizado isso, você vai aplicar o teu custo, você já sabe o teu custo para abrir uma unidade de hospedagem, você vai trabalhar a tua margem de lucro, quanto que eu vou cobrar, e isso está muito vinculado a dois fatores: a quanto o mercado pode aceitar o que ele topa de precificação, que é um aspecto, e o outro aspecto, a tua concorrência primária ou a sua cesta competitiva. Tem que entender isso muito bem para você criar digamos, um equilíbrio entre uma coisa e outra, ok? Em determinados momentos, você vai conseguir precificar melhor, porque você vai ter uma demanda orgânica ou impulsionada melhor. Em alguns momentos, você pode sucumbir diante de um cenário de baixa demanda ou blocos de baixa temporada. Eu recomendo fortemente que quem lida com meio de hospedagem não trate a alta temporada, ok? E a baixa também, ou média, shoulder season, como a gente chama, que é a média temporada, em cima da hora. Isso é um risco iminente. Eu encontro hoteleiros que eles hoje, hotéis de praia, por exemplo, então, julho, estamos em julho agora, então eles estão muito preocupados em preparar a alta temporada deles. Ok, Nordeste, por exemplo, dá um exemplo. Os blocos de baixa são muito bem definidos, março, abril, maio, junho. Hoje já é para estar se preocupando
e montando ações objetivas para você poder estar na prateleira para tratar março, abril, maio, junho. Não. Muita gente hoje, eu tenho convicção disso, que eu atuo no mercado e sei, estão preocupados em como vender melhor feriados que estão por vir, que são feriados que encaixaram bem diante de uma possibilidade de viagem do cliente final, e também Natal, Réveillon e assim vai, e principalmente janeiro. Ó, isso é uma coisa, vender isso é o mais fácil para quem está no Nordeste. E como é que faz para março, abril, maio, junho? Então você tem que ter estratégias para isso. Isso já é uma coisa um pouco mais complexa de tratar, porque você está lidando com uma linha de tempo de um ano, né, praticamente. E é bom que você faça isso, porque senão você tende a chegar no final da sua temporada de praia, por exemplo, e agora o que eu faço? Isso é comum. E existe ao contrário também. Meios de hospedagem que estão no seu melhor momento, que estão em ambientes que são frios, ambientes de serra, que vão operar bem agora, nesse bloco que a gente está agora, que termina final de agosto, começo de setembro, mas vai enfrentar um bloco de baixa temporada, que é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, menos Réveillon e Carnaval, e que é uma dificuldade, porque as pessoas nessa época querem ir para a praia. As pessoas não querem serra, como regra geral. Então esse bloco ele é bem pronunciado, ele é bem conhecido, e você tem que se perguntar, o que eu estou fazendo agora, para que quando chegar lá em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eu não sucumba diante de digamos, de uma demanda muito mais reduzida. A mesma coisa vale para o hotel de praia. O que eu estou fazendo hoje, em julho, para vender abaixo da temporada do ano que vem? Então você tem que começar a organizar as coisas internamente e ter sistemas para que você consiga se organizar de maneira que você prospere de maneira continuada. Senão, a dificuldade ela certamente virá e normalmente quando isso acontece ela vem em uma onda muito grande.